Bem-vindos de volta ao nosso canal. Este é o 30º vídeo. Falaremos aqui de temas muito delicados e complicados, mas não avance o vídeo. Lembre-se, há novos cursos no nosso site. Tem aqui na descrição e está aparecendo para você aqui, www.giovanninicolic.com.br. Cursos mais aprofundados e separados para melhor compreensão de todo o direito das famílias e de todo o direito das sucessões, ações pertinentes, com o passo a passo de cada uma das petições, estratégias, doutrina, jurisprudência, tá? Da petição inicial ao recurso especial. Todas elas, confira. E no Instagram, marque a nossa aula, esse momento que você está estudando, porque você me conhece, eu não te conheço, e eu quero lhe conhecer. Me envie uma mensagem para que eu possa ter acesso. Me marque, fotografe e poste lá no Instagram e me marque para que eu possa lhe conhecer. Tá bem? Sem mais delongas, vamos ao nosso estudo. Olha, estamos falando já aqui no capítulo 13, reta final. Acompanhe comigo aqui a letra da lei. Olha, capítulo 13, ok? Vamos falar agora sobre o rompimento do testamento. Certo? Então, vamos aqui para o artigo 1973. Anteriormente, nós falamos sobre a revogação do testamento, certo? Então, agora estamos falando aqui do rompimento. Artigo 1973. Vamos fazer a leitura conjunta. Sobrevindo descendente sucessível ao testador. Então, quem é o descendente sucessível ao testador? Que não o tinha ou não o conhecia quando testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições, se esse descendente sobreviver ao testador. Então, aqui a própria leitura já esclarece, não é? Então, ele não sabia, né, da existência daquele filho, por exemplo, e aí ele veio aqui aparecer depois. Esse testamento está rompido por quê? A seguinte ideia, ela vai prevalecer em todos os casos seguintes, em todos os artigos seguintes. Qual é a ideia central? Tá? Aquele, enquanto ainda estava vivo, será que ele não poderia mudar de ideia se ele tivesse ciência de que tinha mais um filho? E o mesmo caso vai se aplicar nos artigos seguintes, no sentido de minha esposa sumiu, eu achei que então ela tinha morrido. E aí ela ficou ali ausente muitos anos, eu já tinha a dado como morta, e aí então eu trago aqui realmente um testamento. Morri. Aí ela apareceu. Ela aparecendo, anula o testamento. Tá? Ele não tem validade. Mas vamos fazer a leitura dos artigos, que aí fica bastante clara essa explicação. Olha, 1974. Rompe-se também o testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários. Tá vendo? Eu dei o exemplo da esposa, que é herdeira necessária, não é isso? Então, a mesma coisa, vamos supor, eu não tenho filhos e eu tenho ali um herdeiro necessário, que é meu pai. E aí eu achei que meu pai tinha morrido. Ele sumiu, ele foi passear e não voltou mais. Eu achei que ele tinha morrido, fiz um testamento deixando tudo para minha vizinha. E depois disso meu pai aparece, né? Esse testamento está revogado, ele não tem mais validade. E o pensamento jurídico do nosso Código Civil é exatamente esse, né? A preservação da autonomia de vontade na última declaração. Olha quantos princípios jurídicos grudados, tá vendo? Então aqui é assim, vamos preservar. Se ele estivesse vivo, será que ele tomaria essa atitude? Não sei. Como eu não consigo verificar, então aquele testamento está rompido. 1975. Não se rompe o testamento se o testador dispuser da sua metade, prestem muita atenção nisso aqui, que aqui tem pegadinha. Não se rompe o testamento se o testador dispuser da sua metade, não contemplando os herdeiros necessários de cuja existência saiba, ou quando os exclua dessa parte. Ou seja, ele está falando da parte disponível, não é isso? Então aí é uma outra história. Aí não se rompe o testamento, não traz prejuízo, não é isso? Já aqui amparado pela legislação, que é o quê? Aquele pensamento à parte legítima. Ok? Maravilha? Vamos seguir para o próximo capítulo, capítulo 14. Nós vamos falar sobre do testamenteiro. Aqui é bem interessante. Este capítulo
ele precisa um pouco mais aqui de atenção, porque tem muitas vírgulas, certo? Vamos lá, olha. Artigo 1976, vamos fazer a leitura. O testador pode nomear um ou mais testamenteiros, conjuntos ou separados, para lhe darem cumprimento às disposições de última vontade. Ok? Vamos lá. O testador pode nomear um ou mais testamenteiros, conjuntos ou separados, para lhe darem cumprimento às disposições de última vontade. Não precisamos explicar muito. Vamos seguir. Artigo 1977. O testador pode conceder ao testamenteiro a posse. Isso aqui eu preciso de vocês. Olha, o testador pode conceder ao testamenteiro a posse e a administração da herança, ou de parte dela, não havendo cônjuge ou herdeiros necessários. Aqui tem uma questão muito interessante e delicada. Estamos dizendo que ele pode conceder ao testamenteiro a posse e a administração da herança. Professor, isso não tem nada a ver, isso é tranquilo, está muito claro no artigo, é mesmo. Vou fazer uma pergunta então. Qual é o princípio que rege no ordenamento jurídico brasileiro para o direito sucessório? Não é o princípio de Sanzini? Nós não estamos falando de Droit de Sanzini. O que é o princípio de Sanzini? Quando é que é transmitida a herança? Quando é transmitida a posse e o direito à herança? Não é no exato momento do falecimento do autor da herança? Meu pai morreu agora. Eu sou o quê? Herdeiro agora. Eu tenho herança não só da propriedade, mas também herança da posse. Olha aqueles casos, por exemplo, que o pessoal não tem lá, o meu imóvel não está, não tem ali uma matrícula do imóvel, não está regularizado. Eu posso inventariar este bem? Claro que posso inventariar esse bem. Eu não vou inventariar para receber a propriedade, porque não existe, né? Essa propriedade não existe juridicamente, mas existe a posse. A posse é inventariada. A posse é um direito sucessório. Dentro deste argumento, eu quero fazer a releitura desse artigo, agora questionando o princípio de Sanzini, que se transmite imediatamente. Então vamos fazer a releitura. Olha, o testador pode conceder ao testamenteiro a posse e administração da herança, ou de parte dela, não havendo cônjuge ou herdeiros necessários. Veja bem, não havendo cônjuge ou herdeiros necessários, tá? Porque se houver, isso aqui é impossível. Isso que estamos tratando da parte legítima e da disponível. Da disponível é um outro momento. Então, na disponível, mesmo havendo cônjuge ou herdeiro necessário, isso sim poderá estar em posse e na administração do testador. Tá certo? Agora, a parte legítima está explicado o motivo, por que não? E olha só o que diz o parágrafo único. Qualquer herdeiro pode requerer partilha imediata. Então, qualquer herdeiro pode requerer partilha imediata ou devolução da herança, habilitando o testamenteiro com os meios necessários para cumprimento dos legados ou dando caução de prestá-los. Tá dentro daqui do nosso conceito, da nossa explicação. Vamos para o 1978. 1978. Tendo o testamenteiro a posse e administração dos bens, incumbe-lhe requerer inventário e cumprir o testamento. Também autoexplicativo. 1979. O testamenteiro nomeado ou qualquer parte interessada pode requerer, assim como o juiz pode ordenar de ofício ao detentor do testamento que o leve a registro. Também autoexplicativo. 1980. O testamenteiro é obrigado a cumprir as disposições testamentárias no prazo marcado pelo testador. Esse prazo pode mudar, professor? Pode, nós veremos a seguir. Mas, a grosso modo, vale o artigo 1980. O testamento é obrigado a cumprir as disposições testamentárias no prazo marcado pelo testador e dar contas. Olha, nós veremos esse termo, prestem atenção aqui, olha. Nós veremos esse termo diversas vezes. Ok? Dar contas, dar contas. Aqui o termo correto a ser empregado é prestar contas, ok? É a mesma prestação de contas que nós conhecemos em outros institutos. É o prestar contas. Esse dar contas aqui, o termo está um pouco equivocado, ele deveria ser melhorado aqui na sua redação, ok? É só isso. Então toda vez que vocês lerem dar contas, entendam que estamos falando de prestação de contas, ok? Vamos voltar lá.
Então, olha, relendo, o testamenteiro é obrigado a cumprir as disposições testamentárias no prazo marcado pelo testador e dar contas, e prestar contas, do que recebeu e despendeu, subsistindo sua responsabilidade enquanto durar a execução do testamento. 1981 compete ao testamenteiro, com ou sem concurso do inventariante e dos herdeiros instituídos, defender a validade do testamento. Há quem diga, e muitos civilistas, inclusive, dos bons, que dizem que essa é a principal função do testamenteiro, dar validade ao testamento, fazer cumprir. É ali um braço, né, da declaração de última vontade. Então, eu estou vivo e aí eu pedi, então, no meu testamento que você recebesse uma herança maravilhosa, que ficasse ali com um carro que eu amo, né? E aí, então, eu deixei o testamenteiro que ache e encontre este meu aluno que estava me assistindo neste momento, e eu marquei lá no Instagram a resposta dele, respondi tal data, encontre e faça cumprir a minha vontade. Né? Então, a função do testamenteiro, porque ela é diferenciada do inventariante, ela é diferenciada do herdeiro, tanto é que vocês verão à frente, né, que o testamenteiro recebe prêmio. Claro, se ele não for herdeiro e se ele não for legatário. Mas vocês verão isso mais à frente. Mas, a grosso modo, ele tem ali uma função de cumprir o desejo daquele que estava vivo e que deixou ele como responsável pelo cumprimento dessa vontade. Certo? Então vamos lá voltando. Ora, compete ao testamenteiro, com ou sem concurso do inventariante e dos herdeiros instituídos, defender a validade do testamento. 1982. Além das atribuições exaradas nos artigos antecedentes, terá o testamenteiro as que lhe conferir o testador nos limites da lei. Ok? Ou sem muita dificuldade, certo? Vamos lá. Ó. Artigo 1983. Não concedendo o testador prazo maior, cumprirá o testamento e prestará contas, né? Aqui o termo está certo, em 180 dias contados da aceitação da testamentaria. Parágrafo único. Pode esse prazo ser prorrogado se houver motivo suficiente. Lembra que eu falei que nós viríamos aqui a questão da dilação de prazo? Ela está aqui. Eu preciso ter um motivo suficiente, obviamente, né? E pedir essa dilação de prazo, que pode haver ali uma outorga judicial, uma autorização judicial para dilação de prazo. Ok? Principalmente aqui no parágrafo único, certo? Pode esse prazo ser prorrogado se houver motivo suficiente. Artigo 1984. Na falta de testamenteiro nomeado pelo testador, ok? Não nomeou, não teve nomeação. A execução testamentária compete a um dos cônjuges. E em falta desse, então é uma ordem, como tem lá na ordem de vocação hereditária. Está acontecendo a mesma coisa aqui, ó. Então não foi nomeado testamenteiro, então quem é que vai ser vai ter a execução testamentária? Não é isso? Quem vai herdar a testamentaria é um dos cônjuges. Então o cônjuge, e na falta deste, ao herdeiro nomeado pelo juiz. Tem essa ordenzinha, pode cair numa prova, ok? 1985. O encargo da testamentaria não se transmite aos herdeiros do testamenteiro, nem é delegável. Então vamos lá. Eu sou o seu testamenteiro. Você deixou lá no seu testamento que eu sou o professor Giovanni, que eu gosto muito, vai cumprir todas as minhas vontades que estão no testamento. Ele vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Olha lá, hein? Ele vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tá. Aí eu morri. Então os meus filhos vão ter que cumprir aquele desejo. Não, isso não. Não existe. Ah, eu não quero cumprir isso, eu delego essa função para meu outro aluno. Posso fazer isso? Porque é um pepino muito grande e não quero. Não, não posso. Porém, existe aqui uma opção, né? Se você tiver aí um advogado maravilhoso e de confiança, ou uma outra pessoa de muita confiança, será que você pode pedir para que ele cumpra em... Olha, a diferença, cumprir, você não está delegando, cumprir em seu nome? Será? Vamos ver, olha, está aqui, ó. Na falta de testamenteiro nomeado pelo testador, a execução testamentária compete aos cônjuges, falta desse nomeado pelo juiz. Já lemos. 1985. O encargo da testamentaria não se transmite aos herdeiros do testamenteiro,
nem é delegável. Mas o testamenteiro pode fazer-se representar em juízo e fora dele, mediante mandatário com poderes especiais. Tá vendo? Isso é matéria de pegadinha. Concurso de magistratura, concurso de promotor, concurso da defensoria, prova da OAB, prova de graduação, prova de pós-graduação. Isso cai muito, essa pegadinha aqui cai muito, porque diz assim, não pode, porque não pode delegar, então não tem nenhuma opção. Calma, tem aquele se, tem aquela vírgula, né? É tão conhecida e comum no nosso maravilhoso direito civil. Não é isso? Por isso faz nosso direito civil tão maravilhoso. Vamos seguir, ó. Artigo 1986, está acabando. Havendo simultaneamente mais de um testamenteiro que tenha aceitado o encargo, aceitado o cargo, poderá cada qual exercê-lo em falta dos outros, mas todos ficam solidariamente obrigados a dar conta, nós já aprendemos, a prestar conta dos bens que lhes forem confiados, salvo se cada um tiver, pelo testamento, funções distintas a eles se limitar. Ou seja, somos 3 testamenteiros, eu, você e o seu vizinho, né? Então, tem lá alguma coisa para fazer e eu fiz. Gente, fica tranquilo, eu faço, eu já fiz aqui, já adiantei essa parte. Ok, vocês estão ali. Agora, se eu falhei, nós 3 vamos responder, certo? Agora, se no testamento estava, o professor Giovanni faz isso, o aluno faz aquilo, o avô faz aquilo outro, cada um é responsável por uma parte, né, deste cumprimento de vontade, tá bom? Dessa defesa pela validade do testamento. Por isso, os civilistas apoiam tanto essa função como a mais importante do testamentário. Maravilha? Vamos continuar. De volta à letra da lei. 1987. Salvo disposição testamentária em contrário, o testamenteiro que não seja, olha, isso aqui, se a outra era matéria de pegadinha, essa aqui então é o que mais cai, ó. Salvo disposição testamentária em contrário, tá? Se não disser o contrário, o testamenteiro que não seja herdeiro ou legatário terá direito a um prêmio, que se o testador não houver fixado, será de 1%, ok? De 1% até 5%. Olha lá, será de 1 a 5%, arbitrado pelo juiz sobre herança líquida, conforme a importância dela e maior ou menor dificuldade na execução do testamento. Muito se assemelha, vamos lá, olha, venham comigo, muito se assemelha ao arbitramento de honorários sucumbenciais. Ok? Ainda mais aquele tipo de honorários sucumbenciais por equidade, tá bom? Por apreciação equitativa, ou seja, olha, dependendo do valor da ação, ou até mesmo os honorários previstos de 10% a 20%, ok? Então vai ter ali um arbitramento sobre o trabalho, o valor da causa. Demorou muito, foram muitos recursos. Então aqui, diante, né, da causa dificultosa, vou arbitrar aqui 20%. A mesma coisa, é a mesma ideia para arbitrar de 1 a 5% para o testamenteiro. De novo, onde está a pegadinha? Se ele não for herdeiro ou testamentário, ou legatário, perdão, ok? Vamos lá de novo, olha. Olha aqui, ó. Salvo disposição testamentária em contrário, o testamenteiro que não seja herdeiro ou legatário, tá vendo? Terá direito a um prêmio que, se o testador não houver fixado, se ele não fixou, será de 1 a 5%, que quem vai arbitrar? O juiz, certo? Tá, parágrafo único. O prêmio arbitrado será pago à conta da parte disponível quando houver herdeiro necessário. Teve herdeiro necessário, de onde é que eu vou fazer essa conta? É da parte disponível, obviamente, né? Para eu não poder tirar aí da parte que é protegida por lei, os 50% da parte legítima. Isso a gente não vai ter aqui dúvida, certo? Vamos continuar que a explicação desse 1987 ela vai aqui ser novamente utilizada nos seguintes. Ó, 1988. O herdeiro ou legatário nomeado testamenteiro poderá preferir o prêmio à herança ou ao legado. Olha a explicação aqui, ó, por que da pegadinha. Tá aqui, ó. O herdeiro ou legatário nomeado testamenteiro poderá preferir o prêmio à herança ou legado. Professor, eu não entendi, agora eu fiz confusão.
terá prêmio aquele que não for herdeiro ou legatário. Por isso há um prêmio, porque ele não se beneficia em nada nessa herança. A ideia é essa, tá bem? Então, vamos supor que o prêmio seja maior do que a parte dele na herança ou do legado. Ele pode o quê? Preferir o prêmio. Eu prefiro o prêmio. Ou não, vamos supor que a parte de herança ou de legado dele seja maior do que o prêmio. Então ele vai lá e vai dizer o seguinte, olha, eu prefiro esse legado, ele está me deixando aqui, o professor Giovanni me deixou uma casa que vale 5 milhões de dólares. Ok, e o meu prêmio era de 10 mil reais. Não, eu não quero prêmio. Eu prefiro o legado, eu prefiro a casa de 5 milhões. Então você abre mão do seu prêmio ficando com o legado. E aí o que acontece com o seu prêmio, né? Aquele que você receberia, o que acontece com ele? Não sei, vamos ver, ó. 1989. Reverterá à herança o prêmio que o testamenteiro perder, por ser removido ou por não ter cumprido o testamento. Se o testador, no 990 agora, ó. Se o testador tiver distribuído toda a herança em legados, exercerá o testamenteiro as funções de inventariante. Então, o 989 explica o que vai acontecer, não é isso? E aqui, o 990, se o testador tiver distribuído toda a herança em legados, só tiver legado, então exercerá o testamenteiro as funções de inventariante. Porque é óbvio, qual é a questão aqui? A questão é que se ele já é o testamenteiro e não tem herdeiros necessários, está tudo em legado e etc., há aqui uma tácita confiança do decujus, né? Aquele que deixou ali a sua declaração de última vontade, na declaração de última vontade, demonstrado que ele confia em alguém para ser testamenteiro. Se há essa confiança, obviamente, então vai ser essa pessoa que será também e acumulará a função de inventariante. Meus queridos, olha, nós terminamos aqui, porque o próximo capítulo já fala do inventário, que é o artigo 1991. E agora, então, nós entramos para o inventário. Este vídeo se encerra aqui. Fotografe, me marque, envie lá no Instagram para que eu possa lhe conhecer e lhe mandar um abraço. Consulte lá o nosso site com os cursos novos. Estou adorando te acompanhar nessa jornada, nessa imersão até aqui. Um grande abraço.